Por 11 anos, 400 pessoas sabiam que ela existia. Nem satélites de vigilância, nem estações de monitoramento, nem inteligência de sinais conseguiram identificá-la. 60 metros de rocha e concreto armado, 3 camadas de defesa aérea, uma zona de exclusão de 15 quilômetros, a instalação mais secreta do Irã, desenvolvendo o que poderia ter sido a ameaça mais difícil de neutralizar, já criada no Estreito de Hormuz. Este é um cenário hipotético de análise estratégica baseado em tecnologias e doutrinas militares reais. Não retrata eventos reais. Retrata uma questão concreta, como a vigilância acústica passiva consegue encontrar o que nenhum outro sistema de inteligência consegue. Porque neste cenário, o que encerrou 11 anos de segredo não foi um satélite, não foi um agente infiltrado, não foi um vazamento de inteligência. Foi o som que a instalação fazia enquanto operava, captado por um submarino a 400 milhas de distância, que passou 2 meses apenas ouvindo. Se você quer entender como isso é possível e o que significa estrategicamente, já se inscreve para não perder nenhuma análise. Para entender o que foi destruído neste cenário, é preciso entender o que estava sendo desenvolvido. O sistema de minas autônomas submarinas do Irã não era uma arma convencional, era um sistema de aprendizado. Minas convencionais são estáticas, posicionadas, aguardam, detonam quando a combinação correta de assinaturas magnéticas, acústicas e de pressão passa sobre elas. Os sistemas americanos de varredura de minas, os sonares AN/AQS-20C, os veículos autônomos MK-18 Mod 2 Kingfish, foram desenvolvidos especificamente para mapear posições estáticas e neutralizá-las sistematicamente. O sistema iraniano neste cenário não era estático. Era uma rede de 200 veículos submarinos, cada um carregando uma ogiva de mina de influência, cada um equipado com software de posicionamento baseado em inteligência artificial, que analisava continuamente os dados de sonar das operações americanas de varredura e reposicionava a rede mais rapidamente do que a operação de limpeza conseguia rastrear. Encontra uma mina, ela se move, mapeia uma seção da rota de navegação. Toda a configuração muda, limpa um corredor. 3 novos corredores ficam minados antes do próximo varrimento começar. Contra esse sistema, o Estreito de Hormuz teria se tornado impossível de limpar. Não porque a tecnologia americana de varredura fosse inadequada, porque as minas não permaneceriam onde a tecnologia americana poderia encontrá-las. 80 milhões de barris de petróleo por hora, permanentemente ameaçados por uma arma que nenhuma tecnologia existente conseguia derrotar. 3 semanas antes do seu despliegue operacional. A instalação existia há 11 anos sem que nenhum sistema de inteligência externo soubesse de sua existência. 60 metros de rocha e concreto armado entre a superfície e o piso de operações. Sem assinatura térmica detectável da órbita. Sem emissões eletromagnéticas acima da interferência natural da cadeia montanhosa ao redor. Construída ao longo de 11 anos com 340 dos engenheiros de armamentos mais experientes do Irã. Enterrada a 40 quilômetros ao norte de Bandar Abbas. Em satélites, invisível. Em inteligência de sinais, silenciosa. Em fontes humanas, inexistente. O USS Indiana mudou isso. O submarino da classe Virginia havia estado operando no Golfo de Omã durante 4 meses. Seu sistema avançado de sonar passivo, o sensor acústico passivo mais sensível já instalado em um submarino, detectou algo incomum no 2º mês. Não os próprios veículos de minas. Sua assinatura acústica durante os testes havia sido projetada para ser mínima. A assinatura acústica da infraestrutura do campo de testes, as boias de comunicação submarina, os sistemas de recuperação, as estações de retransmissão de energia no fundo do mar. Um padrão de emissões acústicas que não correspondia a nenhuma característica natural do fundo do Golfo de Omã. Os engenheiros iranianos haviam selecionado aquele campo de testes especificamente porque suas águas profundas e a topografia complexa do fundo tornavam a vigilância acústica teoricamente impossível. O USS Indiana passou 2 meses construindo um mapa acústico completo da área. A partir desse mapa, a inteligência naval americana rastreou a cadeia de suprimentos. Cabos de energia submarinos seguindo para o norte, estações de retransmissão de comunicações, posicionadas em intervalos de profundidade específicos, todos apontando para um único lugar. Uma cadena montanhosa 40 quilômetros ao norte de Bandar Abbas. 8 meses de vigilância. Layout completo da instalação mapeado. Programa completo de armamentos documentado. Cronograma completo de despliegue projetado.
3 semanas antes do despliegue operacional, o Comando Naval americano tomou uma decisão neste cenário. Não 3 semanas, esta noite. O que aconteceu nas horas seguintes é a parte técnica do cenário. Às 23 horas e 47 minutos, bombardeiros furtivos B-2 Spirit partiram da base aérea de Whiteman. Perfil de missão padrão de longo alcance, reabastecimento aéreo sobre o Atlântico, trânsito contínuo em direção ao Golfo Pérsico. A rede de radar de defesa aérea iraniana não detectou nada. Às 2 horas e 14 minutos, os B-2 atingiram seus pontos de lançamento sobre o Golfo Pérsico, 50 mil pés, diretamente sobre a cadeia montanhosa. O radar iraniano ainda mostrava céus limpos. 4 bombas GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, a maior bomba não nuclear do inventário americano, 13.600 kg, foram lançadas simultaneamente, cada uma direcionada a um elemento estrutural diferente do complexo subterrâneo. O piso de operações, o Laboratório de Desenvolvimento de Inteligência Artificial, a área de montagem dos veículos de minas autônomas. Os sistemas de geração de energia que mantinham 340 engenheiros trabalhando 24 horas por dia. Às 2 horas e 22 minutos, a primeira GBU-57 atingiu a superfície da montanha. Penetrou. Continuou através de 60 metros de rocha e concreto armado. Detonou no nível do piso de operações. Às 2 horas e 22 minutos e 8 décimos de segundo, a segunda bomba. O Laboratório de Desenvolvimento de Inteligência Artificial, o cérebro do sistema, neutralizado. Às 2 horas e 22 minutos e 8 segundos, a terceira. A área de montagem dos 200 veículos de minas guiados por inteligência artificial que estavam há 3 semanas do despliegue operacional. Neutralizada. Às 2 horas e 22 minutos e mais alguns décimos, a quarta. Os sistemas de geração de energia. A instalação que havia funcionado continuamente por 11 anos, encerrada permanentemente. Às 2 horas e 33 minutos, as explosões secundárias começaram quando os materiais armazenados na instalação reagiram às detonações iniciais. A assinatura sísmica chegou às estações de monitoramento em 3 países. Uma bola de fogo escapando através da rocha fraturada, visível de aeronaves comerciais a 38 mil pés sobre o Golfo Pérsico. Janelas quebradas em edifícios civis a 14 quilômetros do perímetro. Às 2 horas e 34 minutos, os sistemas de interferência eletrônica foram ativados. Todas as frequências de comunicação militar iraniana cortadas. As forças terrestres ao redor da instalação incapazes de alcançar seu comando. Às 3 horas e 11 minutos, os dados sísmicos de 3 estações de monitoramento confirmaram 4 assinaturas de detonação separadas em profundidade, consistentes com o impacto de bombas anti-bunker a 55 a 65 metros, e instalação confirmada neutralizada. Os bombardeiros B-2 Spirit, já a 600 quilômetros do objetivo, continuavam seu voo de retorno. O radar iraniano ainda mostrava céus limpos sobre a cadeia montanhosa. As aeronaves que haviam encerrado o programa mais secreto do Irã nunca foram detectadas se aproximando, nunca foram detectadas se afastando. A questão analítica central que este cenário coloca não está na operação em si, está no que aconteceu antes dela. A instalação era invisível para todos os sistemas de inteligência convencionais, satélites, inteligência de sinais, fontes humanas, nenhum havia a identificado em 11 anos. Os engenheiros iranianos haviam projetado cada aspecto da instalação para eliminar qualquer assinatura detectável a partir da superfície ou da órbita. O que não consideraram foi o som. A infraestrutura de qualquer operação complexa. Cabos de energia, sistemas de comunicação, estações de retransmissão, mecanismos de recuperação, produz emissões acústicas, não dramáticas, não óbvias, padrões sutis que diferem do ambiente natural ao redor. Em águas profundas, esses padrões percorrem distâncias significativas, e um submarino equipado com o sensor acústico passivo mais sensível jamais instalado, operando silenciosamente sem emitir nada, pode construir ao longo do tempo um mapa de sons que não deveriam existir naquele ambiente. 2 meses de escuta, um padrão identificado, uma cadeia de suprimentos rastreada, uma localização determinada. Esse é o princípio estratégico que este cenário hipotético coloca em evidência. Vigilância passiva, ouvir em vez de varrer ativamente, pode encontrar o que nenhum outro sistema de inteligência consegue, precisamente porque não emite nada que possa ser detectado ou bloqueado. A pergunta que este cenário deixa para análise não é sobre os eventos fictícios que descreve, é sobre o que eles revelam sobre a evolução da inteligência naval contemporânea. Durante décadas, a corrida entre detecção e ocultamento foi travada principalmente no espectro eletromagnético.
radar contra furtividade, satélite contra camuflagem, inteligência de sinais contra criptografia. O investimento iraniano neste cenário foi totalmente orientado para eliminar assinaturas nesse espectro. O espectro acústico recebeu menos atenção, e essa é exatamente a característica que o torna estrategicamente valioso. O que não é monitorado não pode ser suprimido. A questão que analistas de segurança naval estão explorando não é se a vigilância acústica passiva representa uma vantagem estratégica, é por quanto tempo essa vantagem pode ser mantida antes que as nações adversárias desenvolvam tecnologias de mascaramento acústico capazes de neutralizá-la. E enquanto essa resposta permanece em aberto, a pergunta que os engenheiros de armamentos iranianos fariam neste cenário continua sendo a mais perturbadora de todas. Se encontraram isso, o que mais já encontraram? Nota importante. Este conteúdo é um cenário hipotético e simulação estratégica criados exclusivamente com fins educativos e de análise. Os eventos, operações e resultados descritos são fictícios e não representam eventos reais. O objetivo é analisar doutrinas militares, sistemas de armas e dinâmicas geopolíticas em formato informativo.